Bem-vindos a mais um debate Conta Lá e que antecede as próximas eleições autárquicas de 2025. Aqui vão ser debatidas ideias, propostas e lançados desafios para o futuro do poder local. E hoje falamos do Concelho de Almada, pertence ao distrito de Setúbal e é um dos mais importantes da área metropolitana de Lisboa. Tem uma localização privilegiada na margem sul do Tejo, de frente para Lisboa, ligado à capital pelo ponto 25 de Abril. No Concelho vivem cerca de 177 mil pessoas, que na grande maioria utiliza precisamente a ponto 25 de Abril para ir trabalhar para a capital. Tem um relevante polo universitário, com várias instituições de ensino superior e centros de investigação científica. Caracteriza-se, Almada sempre se caracterizou e continua a caracterizar-se por ter um forte movimento associativo, clubes desportivos e coletividades. E tem o Cristo Rei. Para este debate convidamos todos os partidos com assento na Assembleia Municipal. Desde já agradeço a presença dos meus convidados, que passo a apresentar. Do meu lado direito tenho Inês Medeiros de Almeida, Presidente da Autarquia e candidata pelo PS. Ao seu lado, Luís Palma, da CDU. Ao lado, Sérgio Lourosa Alves, da Coligação que junta o LIVRE e o Bloco de Esquerda. E depois, Marina Marques, do PAN. Do meu lado esquerdo, temos então Hélder Sousa Silva, candidato pelo PSD, e Carlos Magno, pelo Chega. E eu lançava aqui um desafio aos meus convidados, para não nos centrarmos em questões muito generalistas, considerando que Almada tem 5 freguesias com questões pertinentes, algumas comuns e outras não, eu sugeria fazermos aqui um périplo pelas freguesias, abordando as questões que talvez importem mais a cada uma dessas populações específicas. E eu começava pela Costa da Caparica, que tem um problema e que também é transversal a outras freguesias, agravado por ser uma estância balnear, que é o problema da habitação. Eu estive aqui a fazer um levantamento e encontrei uma informação de que um T1, por exemplo, pode rondar os 750 euros. Não há casas, as que há têm preços elevados para arrendamento, e há pedidos de ajuda de várias famílias para suportar despesas de água, de luz, enfim, as despesas de uma casa. Como é que cada um dos candidatos pensa minimizar esta questão, que não é municipal, é mais nacional, minimizar esta questão para melhorar as condições de vida das populações da Costa da Caparica em específico, mas também ampliando um pouco para todo o concelho. E eu começo pela atual Presidente de Câmara, o que é que foi feito até agora e o que é que planeia fazer para o futuro. Bom, em primeiro lugar, boa tarde e obrigada por este convite e deixem-me dar os parabéns à esta televisão que aceitou o desafio de fazer debates em todos os municípios. Eu acho que é um caso único e que eu quero revelar aqui. Falando especificamente na Costa da Caparica, a primeira coisa que nós temos de ter consciência é a situação geográfica da Costa da Caparica e a dupla realidade que ali existe. A Costa da Caparica está entalada, se quiserem entrar arriba, fóssil e o mar. O que significa que a Costa da Caparica não tem por onde crescer. Não tem. Tem uma zona urbana que já bastante densificada e é evidente que não seria ilusório achar que vamos poder construir muito mais na Costa da Caparica. A Câmara Municipal ainda tem alguns terrenos urbanos e por isso é que temos o projeto que espero que seja agora abrangido pela nova leva do PRR da construção de mais 140 fogos para arrendamento, para habitação pública, mas é verdade que nós temos a noção que a Costa da Caparica, pela sua situação, está um pouco limitada naquilo que pode crescer, e eu acho que ninguém também pretende que a Costa da Caparica cresça muito mais. O que as pessoas da Costa da Caparica querem é que haja, por fim, um plano que seja um plano urbanístico, que foi coisa que nunca existiu. Aquilo foi crescendo de forma completamente inorgânica, com muito pouco cuidado
para as infraestruturas básicas, portanto nós Mas temos... é possível fazer uma intervenção e reorganizar aquele espaço? Eu acho que não só é possível, mas é necessário. Por outro lado, a Costa da Caparica também tem outro problema, é que teve um grande programa chamado Costa Polis, que também não foi cumprido na sua integridade e já vai para lá há 20 anos, e que, no entanto, ainda bloqueia muito aquilo que é as intervenções que podemos fazer, porque ainda está em vias de extinção, é uma entidade em vias de extinção há muito tempo. E tem outra dificuldade ainda, que tem a ver as novas normas, que é o plano de ordenamento da orla costeira, que ainda vem diminuir mais as capacidades construtivas da costa. Há medida que pode ser Há várias implementada? medidas que são essenciais. A primeira delas é, de facto, revermos aqueles planos da Costa Polis que são fundamentais para obedecer aquilo que já é a legislação em vigor. Por outro lado, há uma medida que para nós é fundamental, que tem a ver com a extensão do metro até à costa e até à Trafaria, para criar uma rede de transportes no âmbito da Costa da Caparica. Permite que as pessoas possam viver mais longe e deslocar-se. E que permite que as pessoas possam viver mais contrário. longe e que permite, sobretudo, não adensar ainda mais a costa. E temos que ter a noção de uma questão, é que se a costa tem uma população residente relativamente diminuta em relação ao resto do município, durante o verão a costa recebe quase cerca de 1 milhão de pessoas por semana. E, portanto, nós temos que conseguir conciliar aquilo que é uma prioridade primeira, que é melhorar a qualidade de vida das pessoas da costa, e temos de criar infraestruturas de qualidade para aquilo que a costa é, que é a melhor praia da área metropolitana. Por isso é que temos estado a arranjar, a nossa prioridade foi a estrada florestal, os arranjos às praias, agora é de facto a vinda do metro e toda aquela reabilitação daquela entrada da costa. Depois temos bairros que vamos ter que olhar para eles com calma. Já vamos falar da questão dos bairros. Podem também Hélder ser Sousa solução. Silva, propostas do PSD para melhorar as condições de vida das pessoas na Costa da Caparica, que apesar de ser a freguesia, como dizia aqui Inês Medeiros de Almeida, com menos população, acaba por ter um peso muito particular. Bom, eu gostaria de primeiro cumprimentar a Isabel, cumprimentar todos os colegas, cumprimentar lá em casa todos os almadenses que vão seguir este debate com muito cuidado, mas acima de tudo também felicitar o canal Conta Lá pela iniciativa e associar também àquilo que disse aí. Costa da Caparica, a freguesia mais pequena, mas eu direi uma joia do concelho de Almada, que tem tudo para, de alguma forma, tornar e ser feliz quem lá vive, quem lá trabalha, quem lá visita, quem visita, mas infelizmente assim não acontece. E de facto existe, para além da questão da habitação, que é a questão que a Isabel me lançou, dizer que a costa tem sol e praia, a costa tem surfistas, a costa tem agricultores, a costa tem pescadores, enfim. A costa que o PS está disposto a oferecer? A costa precisa de alguém que olhe de forma diferente, como eu pretendo olhar para a costa, no sentido de valorizar a costa. A questão da habitação, que foi um tema que levantou, a Câmara tem terrenos e a ideia é claramente no que diz respeito à habitação jovem e no que diz respeito também à habitação para famílias de classe média, nós queremos estabelecer parcerias com privados no sentido de, a custos relativamente reduzidos, de alguma forma permitir que mais famílias se instalem na costa. Então está a planear mais construção para a costa? Construção relativamente moderada, porque, na nossa opinião, a costa tem capacidade, nos terrenos que tem, se for devidamente reestruturada e organizada, principalmente utilizando os espaços intersticiais que hoje existem, quer no PDM, quer também no plano de ordenamento da orla costeira. Portanto, esta questão é uma questão que para nós é relevante. A segunda tem a ver com a limpeza e, de alguma forma, a higiene urbana da própria Costa da Caparica. Nós consideramos que há um passo
eu direi, de gigante que tem que ser dado no sentido de valorizar não só e primariamente para todos aqueles que lá vivem, mas também, como dizia a Inês, e muito bem, para todos aqueles que decidem vir passar as suas férias para a costa. Portanto, nós temos que valorizar, primeiro para quem reside, mas também para quem decide visitar-nos. E acho que há muitos bons exemplos, não só em Portugal, mas também no estrangeiro, que nós podemos trazer e implementar. Depois, a questão da criação de emprego e a questão também de ligação ao comércio, à agricultura e, se quisermos, às pescas. São ativos estratégicos do nosso concelho, ou seja, do Concelho de Almada, e por isso temos que valorizar. Pergunto, qual é o prato típico que nós podemos promover em termos do pescado, que é pescado, passo o pleonasmo, na Costa da Caparica? Quais são os produtos locais endógenos da costa que os agricultores produzem que devem ser potenciados? Já fez esse levantamento? Estamos a fazer, temos feito e temos ideias claras para valorizar de facto aquilo que se produz na costa. Passamos aí ao Luís Palma, que entretanto já ouviu aqui algumas ideias, concordará com algumas ou nem por isso? Em primeiro lugar, quero cumprimentar o Conta Lá, o canal que nos convidou, agradecer esse convite naturalmente e todos os candidatos aqui presentes, que é uma oportunidade de nós também fazermos chegar aos almadenses aquelas que são as nossas propostas e as ideias que temos e os desafios que se colocam. De facto, começámos logo por aquilo que nós consideramos o mais importante de todos eles, se me permitem, que é a questão da habitação, que deve ser um desígnio nacional, não é um problema exclusivo de Almada, nem é exclusivo, naturalmente, da Costa da Caparica. Nós temos que olhar o território como um todo e a questão da habitação é algo que tem que ser muito bem pensada e que tem que ser trabalhada em conjunto com muitas entidades que têm o domínio da competência e outras como o município, que pode ser um parceiro complementar àquelas que são as necessidades de habitação. E como parceiro, qual é que é a proposta do Deixe-me dizer-lhe que existe a especulação imobiliária, é uma realidade ao qual nós temos que combater e que temos que estar juntos, porque de facto os preços que se praticam no mercado não são compatíveis com aqueles que são os vencimentos médios da população portuguesa e naturalmente em Almada. E é esse caminho que nós temos que encontrar com muita seriedade, porque de facto cada vez nos chegam mais pedidos de ajuda e não conseguimos responder no imediato, que são situações realmente muito urgentes. O município tem instrumentos de gestão territorial que pode utilizar a favor destas necessidades de habitação. Nunca houve tanto apoio para a construção de novos fogos e há várias medidas que podem de facto suprimir estas necessidades. E defende essa opção na Costa da Caparica? Defendo na Costa da Caparica e em todos os territórios, em todas as freguesias do nosso concelho onde isso seja possível executar. E de facto está a haver alguma intervenção, a nosso ver ainda muito diminuta, face àquelas que são as necessidades que nós conhecemos. Mas toda esta estratégia local de habitação tem que ser pensada em conjunto com as populações e com um conjunto de parceiros, nomeadamente cooperativas de habitação que existem e que têm, nomeadamente na Costa da Caparica, diga-se, na zona de Santo António, onde são parceiros muito ativos e com uma realidade que nós conhecemos e que se foi desenvolvida há alguns anos e, portanto, acho que devemos voltar a esse modelo. A Costa da Caparica de habitação. Sim, por exemplo, podem ser parceiros ativos nesta estratégia. E dizer que a Costa da Caparica tem uma imensa potencialidade, tem uma comunidade de agricultores que desenvolvem um trabalho extraordinário e que ajudam no desenvolvimento local. Temos uma comunidade pescatória que precisa de muito apoio para que a atividade da pesca corresponda àquilo que é a potencialidade que a Costa da Caparica tem e depois é também uma cidade com os seus serviços que deve de facto ver reconhecido aquilo que é um direito daquelas populações, nomeadamente naquilo que são os serviços públicos, que é o investimento que se deve fazer na educação e também no apoio ao movimento associativo. Sérgio Lourosa Alves, a pergunta vai no mesmo sentido, soluções para minimizar esta questão da habitação na Costa Caparica e transversalmente ao resto do concelho. Bem, desde já, cumprimentar todos os candidatos aqui presentes, parabenizar esta iniciativa que é mais um espaço de liberdade, de discussão,
que é muito preciso nos dias que correm hoje em dia haver este espaço para que também os almadenses conheçam as nossas propostas e conheçam os rostos que estão a encabeçar a sua cidade. Em relação à Costa de Caparica, a Coligação Almada em Comum tem uma estratégia específica para a habitação, mas sempre privilegiando também e não fazer daqui um ataque também ao património ecológico que tem, ou seja, a Riba Fóssil é única em Portugal, a Bada dos Medos é um espaço ecológico que nós não queremos de todo que seja ultrapassada a sua área de preservação. E esta parte da habitação e o crescimento na Costa de Caparica, como disse há bocado e muito bem, realmente existe muita gente durante o verão, muito pouca gente se calhar durante o inverno, e nós não queremos isso, ou seja, nós não queremos uma Costa de Caparica fantasma durante o inverno. Precisamos da Costa de Caparica onde haja habitação, onde haja serviços, onde haja que a população sinta que possa também não ser só uma zona veraneante, mas que também ao longo do ano nesse sentido, com mais escolas, com mais serviços. Claro que isso o crescimento é uma intenção. Como é que depois concretiza Exatamente. essa intenção? Como disseram, o crescimento do metro à costa vai trazer realmente mais pessoas para que ao longo do ano exista essa mesma habitação. A construção de fogos com arrendamento acessível a todas as pessoas, e sobretudo jovens que estão muito ligados ao mar, os surfistas, etc. Mas também não esquecer. Portanto, esta ligação. O aumento da construção. Exato, privilegiando-se, não atendendo e preservando a parte ecológica, que para nós é uma premissa que é indiscutível, que não se ultrapasse essas barreiras ao nível ambiental. E esta construção, que seja uma construção acessível e, sobretudo, que combatendo um bocadinho a especulação financeira, para que não seja, por exemplo, e nós somos muito contundentes nesta questão, já que é uma zona de férias, também controlar aqui um bocadinho o alojamento local, porque temos algum receio que depois esta construção de novas habitações transformem em alojamento local não controlado e tem que ter. E já há alguns casos de alojamento, ou vários casos de alojamento exatamente, local, ou seja, que seja para pessoas viverem e controlar esta especulação do alojamento local nesse sentido. Passar à sua vizinha, a Marina Marques, candidata pelo PAN, tem ideias também para propostas para minimizar esta questão que traz tantas dificuldades às pessoas. Muito bom dia a todos, saúdo os meus colegas de painel, agradeço o convite porque efetivamente Portugal não é só as grandes cidades e haver este espaço para outras cidades darem a conhecer, os candidatos a outras cidades darem a conhecer os seus projetos, portanto é de enaltecer e agradecemos. A Costa da Caparica, em relação ao tema da habitação, nós acreditamos que não deve ser uma abordagem integrada em termos de município e não em termos de necessidades específicas locais. Efetivamente, relativamente à habitação, nós defendemos o aumento do parque público de habitação, defendemos a reabilitação de edifícios devolutos ou subutilizados precisamente para promover a habitação a custo acessível. Especificamente em relação à costa. A situação de uma forma ter estas ou podendo ser na Costa da Caparica, pergunto. É assim, isso terá que ser algo analisado, não é? Caso efetivamente mereçamos a confiança dos almadenses, teremos que conhecer a realidade do território em termos de urbanísticos, onde é que se pode realmente construir de forma sustentável e de forma que não seja propriamente só a questão do local onde a pessoa habita, mas toda a envolvência, toda a qualidade de vida que nós pretendemos e não apenas dar um teto aos almadenses, portanto isso é muito importante. Em relação à própria Costa da Caparica, realmente é assim, é um território muito valioso pelas suas características, pela sua cultura e defendemos a criação de uma marca territorial associada precisamente à cultura do surf. Pronto, o surf pode ser um impulsionador da economia local, pode ser um impulsionador até de uma própria cultura muito específica da região. Nazaré tem feito isso, a Peniche tem feito isso e realmente a Costa tem tudo
para que também se fomente a cultura do surf. E de que forma é que essa marca ligada ao surf vai melhorar as condições de vida da população? Portanto, é assim, há a criação de empregos diretos e indiretos, principalmente a questão de indiretos, em termos de comércio, alojamento, e concede outra vida à própria cidade, que é isso que o feedback que nós temos dos almadenses. Eu sou almadense, nascida e vivo há 52 anos em Almada, e é essa a sensação geral, que é, por mais intervenções que sejam feitas, falta vida à costa de Caparica. Pronto, e precisamente toda uma economia local associada à cultura do surf traz vida durante todo o ano e não apenas no período estival àquela região. Vou mudar agora aqui de flanco. Carlos Magno, chegando a vez do Chega, relativamente às propostas para a habitação na costa da Caparica e transversalmente, eventualmente, ao resto do concelho. Ora, boa tarde aos meus colegas e aos almadenses que nos estão a ouvir. Eu, em relação à costa, eu acho que nós temos que, neste momento, é de proteger quem lá vive e não criar mais habitação para virem pessoas de fora. A construção de habitação em terrenos públicos, esse sim será feito para realojar pessoas que realmente vivem na costa e que querem e que estão em situações degradadas e precisam de habitação. Porque eu acho que a costa, esse tal 1 milhão de pessoas que vêm por semana, nós também podemos aumentar esse tipo de pessoas também de inverno. A costa tem todas as características para ser uma freguesia em que nós temos que apostar no turismo e não na habitação para as pessoas lá viverem. Quem lá vive, esse é que nós temos que proteger neste momento. As respostas que o turismo oferece neste momento são válidas, suficientes? Não, completamente insuficientes, porque se nós, mesmo para avançarmos com o surf, se nós não tivermos... Isso implica uma subcarga naquela zona que já está subcarregada de população e tem dificuldades de mobilidade para sair de lá, para entrar, no verão, por exemplo. No verão, por isso é que eu digo, mas agora que nova com o metro de superfície que vai a caminho da costa, as pessoas esse problema da deslocação já fica resolvido em grande parte. Mas eu acho que a aposta na costa tem que ser feita, proteger os que lá estão agora, e tem que ser feita na parte de investimento na hotelaria. Na hotelaria? Sim. Bom, avançamos para outra questão. Isto não pode haver debate. Diga? Pode haver debate, com certeza, estamos a debater, porque queria acrescentar qualquer coisa. Quero. Então acrescento. Então eu vou só acrescentar, porque eu de facto tenho aqui, eu sei que vou ser tem avaliada pelo que proponho, mas também pelo que fizemos. E é importante esclarecer aqui alguns dos meus colegas, que é, das primeiras medidas que nós tomamos foi declarar a costa área de reabilitação urbana. Para quê? Para que justamente os privados possam recuperar e ter projetos das suas habitações. Portanto, isso já está feito, é algo que é complicado pelo tipo de habitação privada que existe, mas quero esclarecer aqui o Helder que concordo, só que já foi feito. Relativamente aos pescadores e aos agricultores e às marcas específicas, algo que é fundamental, que é de facto o agroparque e a criação de uma marca específica das terras da costa e do mar, para promovermos justamente toda a nossa agricultura e toda a nossa pesca e sobretudo, resolver problemas burocráticos e de alguma informalidade que existia, e portanto isso também já está em curso. E dizer que a aposta no surf é uma aposta real, e dizer que a Costa da Caparica já é a praia mais democrática em relação ao surf. A costa não deve rivalizar com outras praias que nós conseguimos, porque tem outro tipo de mar, mas tem a coisa melhor, que é a praia mais usada, porque é uma praia, é um surf para todos. Todos. Portanto, desde os principiantes, daqueles que começam, temos muita gente já, este conceito da costa todo o ano que essas propostas tivessem sido colocadas em prática até agora? Mas elas estão em prática, eu peço desculpa. Elas já estão a funcionar. O agroparque é uma realidade. A área de reabilitação urbana é uma realidade, já está em curso. E, portanto,
nada impediu, elas estão Mas a a acontecer. existência do Costa Polis entorpece ou não entorpece também alguns A processos? existência da Eu acho que seria um ponto, acho que seria um Não ponto falem todos ao fulcral. mesmo tempo, Peço desculpa, mas, peço desculpa. é verdade. Seria um ponto fulcral aqui também falar do Costa Polis, que tem sido ali um entrave e um grande Estamos bloqueio ao absolutamente desenvolvimento da costa. Acho que a Câmara aqui terá que ter um papel contundente na nova gestão e como é que vamos gerir a questão do Costa Polis, porque, pelo que nós sabemos na coligação, associações, pescadores, etc., sentem-se muitas vezes de mãos e pés atados, porque a Costa Polis não permite que muitas iniciativas sejam feitas. Sejam concretizadas. Não deixa de ser curioso. Luís, deixa-me só O intervir. Costa Polis tem responsáveis e durante a gestão de 8 anos do Partido Socialista na Câmara Municipal de Almada com o Governo, esta questão do Costa Polis não foi resolvida e continuamos a ter que desatar este nó que está a impedir o desenvolvimento da o costa. candidato do PSD para passarmos a mais temas, porque senão não conseguimos falar de tudo. Sabe Muito perfeitamente bem. quem Quando são os os meus colegas responsáveis também deste. me derem a Então vamos aí oportunidade, dar aqui... só dizer o seguinte, é lamentar que falamos da costa, mas o elefante na sala ninguém tocou. E o elefante na sala para nós, PSD, é o número de parques de campismo que existem na costa da Caparica e que nenhum dos meus colegas tocou neste ponto. Parques de campismo esse que se acercarem do miradouro que existe nos Capuchos, Qual é a solução que tem para, para esses casos? Vão ver a imagem que existe o que é que e vai o fazer aos risco parques que de existe campismo? neste momento. vai A fazer costa precisa claramente de um bom parque de campismo ou dois, não nos modelos que existem atualmente. E a reconversão total daquele espaço e a relocalização dos parques de campismo são uma prioridade clara. Onde é que vai colocá-los? Estão identificados já alguns locais. Por exemplo? Quais? Por exemplo? Na retaguarda do atualmente existente. Aonde? Exatamente. Mas por acaso gostaria de saber. Um parque de campismo devidamente qualificado, Sim, a costa aonde? precisa. Sim. Mas tem vários. Há propostas para a Mata dos Medos que e nós somos alguns totalmente provavelmente contra. vamos ter que assumir que estão a mais. Como é óbvio. Certo? Bom, vamos avançar, já Mata ficamos dos aqui Medos com com algumas algumas questões propostas em aberto. Vamos avançar para outra freguesia, esperando que o tempo nos permita falar de todas. Almada, Cova da Piedade, Pragal e Cacilhas. Eu podia perguntar a cada um o que é que identifica como mais problemático nestas freguesias e com que propostas têm para resolver esses problemas. Eu posso já aqui lançar uma pequena dica. Temos bairros problemáticos e construções ilegais. Se quiserem ir por aí, começamos outra vez por si. Pronto, vamos lá ver, a gente tem que decidir se fala por freguesia ou se fala no geral. Não é em Almada, Cova da Piedade, Pragal e Cacilhas onde o maior problema existe, embora de facto há uma parte de Penajóia e Raposo que envolve tanto esta grande união de freguesias como o Monte da Caparica. Mas eu acho que Penajóia e Raposo deve ser um tema só por si e posso responder já. Podemos começar por aí, porque é um tema realmente pertinente para quem não sabe do que nós estamos a falar, porque nem toda a gente tem noção do que significa isso. Estamos a falar de um bairro de construções ilegais e que abarca muita gente e que cresceu de forma exponencialmente nos 2 últimos anos. E vamos lá ver, todos os municípios, desde que voltou a haver uma política pública da habitação, fizeram as suas estratégias locais de habitação. E a Almada, naturalmente, está a cumprir a sua estratégia. Olha, nomeadamente, acabou com todo um bairro absolutamente indigno na costa da Caparica, nas terras da costa, realojando toda a gente com dignidade. O que é que está a acontecer? O que está a acontecer é que os melhores terrenos construtíveis, infelizmente, não são municipais, são do Estado Central, estão do Iru, e ali justamente naquela zona. E naquela zona começou a surgir, de facto, um bairro ilegal, mas ainda em dimensões, eu diria, geríveis, mas são terrenos do Iru e muitos deles nem sequer são construtíveis. Na altura, a Câmara, naturalmente, imediatamente,
tomou medidas, entrou em contato com o IRU, aquilo é um terreno do Estado. Mas evitando agora contar a história toda para trás, vou ser muito rápida. eu pergunto, é preciso realojar aquelas pessoas e desbloquear eu vou aquele espaço? responder essa depois não vamos ter todos tempo para falar do mesmo. Muito clara. E na altura a Câmara foi travada em toda e qualquer ação, porque aquilo era um terreno do Estado. Pela total inação do Estado, que entretanto mudou de governo, aquilo foi aumentando de forma absolutamente exponencial. E agora? E eu agora quero ser muito clara. Quem tem que resolver o problema, e é um problema grave, e é um drama não só para todas as populações e os bairros envolventes, mas também para as pessoas que ali estão, foi quem deixou a crescer e que aquele problema chegasse àquele estado. A Câmara compromete-se a cumprir toda aquela que é a sua estratégia de habitação e vai continuar a olhar pelos almadenses que estão há muitos anos à espera de casa. E não, a Câmara não vai municipalizar um problema que é do Estado Central, que é do IRU, que é do Ministério da Habitação e Infraestruturas, que é da Sra. Secretária de Estado da Habitação, coitada, que sabe bem então, o problema que tem. E, portanto, a Câmara está disposta a ajudar no que for possível ajudar, mas não é a Câmara que vai realojar aquelas pessoas. A Câmara não vai resolver aquele problema. A Câmara tem como prioridade resolver os muitos problemas que já tem de habitação. Temos um segundo torrão para realojar, temos um grande parque habitacional para requalificar. Já demos muitas chaves, estamos com uma grande dinâmica. Não, esse problema o Estado vai ter que assumir as suas responsabilidades. Não posso ser mais clara. Carlos Magno, vou passar-lhe a palavra porque está aqui num déficit. Sabe com certeza de que estamos a falar do bairro na Joia. O que é que o Chega O Chega não concorda em nada com o que diz, porque não é o Estado o responsável. Porque se eu tiver um terreno também e me forem lá construir, a Câmara vai lá e vai demolir o que eu construí. Toma posse administrativa. Pronto. E quer tomar posse administrativa não precisa tomar posse administrativa, por isso é que servem os tribunais. O que está na lei, o Estado não está acima da lei, certo? Se aquilo é lá construído, é a responsabilidade da Câmara demolir, não é do Estado. Não ponham as culpas onde elas não existem. A culpa é da Câmara, pura e simplesmente, que deixou o bairro crescer, porque a Câmara é que tem de atuar. Seja do Estado, seja meu, seja de quem for o terreno. A Câmara de certeza que vai demolir construções ilegais em terrenos privados. Então, certeza absoluta que tem que cumprir a lei. Que tipo de intervenção é que era necessário fazer para resolver a questão do bairro clandestino que comporta cerca de 1000 pessoas? Provavelmente varia um tanto ou quanto o número de pessoas. Mas existe esse problema agora porque a Câmara deixou esse problema existir. Porque ainda há um bocado disse que começou... Então, mas como é que se combate o problema? A questão que eu lhe coloco é essa. Combate o problema e cumprindo a lei. É simples, cumpre-se a lei. Aquilo não pode lá estar, é derrubado. Agora, e o que é que se faz às pessoas? Não é a Câmara que tem que dar... Mas o que é que faz às pessoas? Não é a Câmara que tem que dar a casa. O que é que faz às pessoas? Mas isso tem que haver uma solução para as pessoas. Qual é que propõe? Mas não, neste momento, o que se passa neste momento é que aquilo continua a construir diariamente. E a Câmara nada faz. Então, mas deixa continuar a crescer. As barracas, e daqui a um bocado temos um problema. Primeiro tem que se realojar quem precisa em Almada. Onde? Precisa. Onde está a situação. Pronto. Em Almada, os almadenses. Não é as pessoas virem de fora, porque nós, se a Câmara habituar, chegar ali e dar casas a todos os que lá estão, então amanhã temos mais 500 famílias lá. Não é assim que se resolve os problemas. Não é assim que se resolve os problemas. Não é questão de estar de acordo. A Inês disse que ainda há 2 anos atrás aquilo era gerível. E agora não é. Deixou crescer o problema. E não se pode dizer que o problema é do Estado. Porque a Câmara tem a obrigação de cumprir a lei. E a lei diz que se não pode construir, o PDM não permite a construção daquelas casas que lá estão a ser feitas, a Câmara é que tinha que agir. Não é passar o problema para o resto, porque senão eu compro ali um terreno e meto ali também 50 casas, pronto, e está o assunto resolvido. Vamos passar aqui ao Helder Sousa Silva, que também com certeza o PST olhou para esta questão do bairro de Najoia. O que é que propõe? Também demolir casas? Bom, e as pessoas... nós fazemos ao contrário, nós consideramos que o assunto tem que ser resolvido, não para nós
não basta dizer que o problema é do Estado ou é da Câmara. Eu direi que, tenho dito sempre isto, o Presidente da Câmara é aquele ou aquela que é responsável por tudo o que aconteceu, acontece ou pode vir a acontecer no seu território. E por isso a Câmara não se pode comigo pôr de fora e a Câmara será o motor da solução. De que forma é que vou fazer? Temos planeado já construção modular que será feita num prazo relativamente curto. Eu direi que entre 1 a 2 anos que temos condição de realojar, ter casas construídas para realojar aqueles que mereçam ser realojados dentro do bairro. E depois fazemos naturalmente a demolição são pessoas que merecem ser realojadas? O que são aqueles que estão legais no território nacional. Gostava também de aflorar um segundo tema, que é um tema crucial para os almadenses, que é a saúde. E já que falamos da Almada, a questão da saúde, para nós, PSD, também é uma prioridade. Prioridade essa que deve ser dada ao empoderamento, chamemos-lhe assim, do Hospital Garcia de Horta. Já lá vamos ao hospital, mas agora ainda estávamos aqui a falar da questão da habitação. Joia. Bairro clandestino, não, precisa de Penajóia, já lhe disse, então se quiser continuar na habitação, já vamos voltar a essa questão. CDU, a Bairro de Penajóia e as construções ilegais. Penajóia é uma situação muito complexa e que nós tivemos, todos nós, conhecimento da ocupação daqueles terrenos e sabemos quem tem as responsabilidades, naturalmente, que já aqui se disse, que é o Governo Central, portanto estamos a falar de uma entidade que é o IRU, e naturalmente, na altura se estava o Partido Socialista no Governo, agora está o PSD. A Câmara também atual é gerida pelo Partido Socialista e que na altura também o PSD estava coligado com o PS e, portanto, nós temos é que falar destas questões de uma maneira muito séria, porque nós identificamos as responsabilidades, mas temos que resolver os problemas sociais daquelas pessoas. Se as pessoas construíram aquelas casas é porque necessitam delas e, portanto, nós temos que identificar aquelas famílias. Muitos deles têm uma vida no território, têm filhos, as crianças andam na escola, há estudantes universitários naquele território e portanto chegaram a uma situação limite que os levou a encontrar aquela solução. E depois há outras coisas ali também muito, muito graves. E portanto nós temos que falar com seriedade às pessoas. Estamos num momento de eleições em que muitas vezes tudo serve para prometermos muita coisa, mas temos que ser muito sérios neste assunto. Estamos a falar de vidas de pessoas. Não é fácil resolver aquela questão. Há soluções, obviamente que há. Quais são? Identificar as famílias, perceber no quadro legal e dos direitos onde é que podemos realojar aquelas pessoas e, naturalmente, no Concelho de Almada poderá ser possível, estudando as diversas possibilidades, que neste momento creio que nenhum de nós aqui as tem ao dispor, em que estas famílias de facto podem ser integradas. Agora, esta questão da habitação, que é um assunto transversal. Acabamos sempre a bater no mesmo, e vamos não é? sempre, porque está na ordem do dia, pela gravidade que tem e pela preocupação que todos nós temos, independentemente das convicções e das ideias de cada um, é algo que é humano e, portanto, nós temos essa preocupação. Não podemos estar também a realojar e a construir sem terem em atenção todo um plano que deve ser feito de respostas sociais e de equipamentos que têm que surgir, escolas, saúde, creches, equipamentos culturais e desportivos. Temos que fazer a inclusão de todas estas pessoas. E já que me perguntou sobre a Almada, Cova da Piedade, Pragal e Cacilhas, que são, digamos, que o centro do nosso concelho, onde muita coisa acontece e onde há muita vida cultural, desportiva e social, onde temos um movimento associativo muito forte, onde temos um comércio que naturalmente necessita de ser apoiado e dinamizado, onde temos acessibilidades garantidas com diversos modos de transporte público. Hoje a Almada é uma cidade triste e o seu centro, onde precisa de uma grande requalificação, onde o espaço público tem que ser uma prioridade, onde nós teremos que ter um maior número de trabalhadores que faça este trabalho permanente e diário e onde as freguesias, naquilo que também são as competências delegadas e diretas,
têm que ter verbas mais significativas para poder responder àquelas que são as necessidades das populações. Eu, como atual autarca, é essa a visão que tenho de desenvolvimento para essa zona. Para esta zona. Sim. Passo então a Sérgio Lourosa Alves. Bem, em relação a Penajóia, e voltando aqui ao... a nossa conduta aqui é claramente, primeiramente, da dignidade humana. As pessoas não estão lá porque querem. As pessoas não vivem em barracas porque querem. Pensar em demolições e nem sequer pensar na solução para aquelas pessoas é completamente errado e nem sequer é inadmissível perante os direitos humanos. Nós achamos claramente que é preciso conhecer aquelas comunidades, estamos a fazer vários contactos até com algumas pessoas de lá para dia a dia perceber quais são as vicissitudes, as necessidades, porque aquelas pessoas trabalham, aquelas pessoas têm emprego, elas só não conseguem realmente uma casa para depois viver. Perceber que tipo de rendimentos essas pessoas têm e depois dentro da habitação que a própria Câmara tem, conseguir, mediante aqui um contrato para retirar aquelas pessoas de lá e não pensar somente em demolições e não pensar no carácter humano que lá está e as pessoas que lá vivem e que trabalham e que contribuem seriamente para a sociedade civil. Em relação à Junta de Freguesia Urbana, nós temos uma proposta de criar um chamado o selo Emprega Local, ou seja, para que muitos almadenses trabalhem no seu próprio concelho, ou seja, como disse no início, não tenham que ir para Lisboa, ou seja, o próprio município estimular a criação de mais comércio, de mais emprego e que é o próprio local que se emprega no seu próprio concelho, ou seja, que não tenha sequer que sair de cá. Numa dinâmica Como é que se faz essa estimulação? A criação deste selo faz mesmo com que há certos incentivos para que as pessoas, em vez de trabalharem para Lisboa, ou seja, haver mais contratos com mais locais de comércio, para que as pessoas consigam cá ficar, tendo algumas benesses que a Câmara possa estimular para que fiquem cá e não tenham que ir para Lisboa. Ajudas, por exemplo, de transportes dentro do próprio concelho, os próprios empregadores, visto que é um local, haver alguma benesse ao nível do contrato de trabalho que têm, de subsídio, do prémio de incentivo, etc., que façam com que as pessoas se empreguem em Almada e não tenham que ir para Lisboa e dar assim mais vida ao próprio comércio e à zona urbana de Almada. Marina Marques, nós ficamos aqui um pouco presos ao bairro de Penajóia, embora eu tivesse mencionado a freguesia, mas pedia-lhe se quer falar sobre o bairro e tem soluções para essa questão ou avançar com propostas para a freguesia. Portanto, é assim, eu acho que em primeiro lugar, e isto terá que ser feito não a nível do município, mas terá que ser... porque há muitas zonas, há muitas áreas em Almada que estão bloqueadas precisamente por causa deste choque de competências, que é a terra de ninguém, que é ou é de um ou é do outro, se é aquele, mas quem leva com os efeitos é o outro. Temos o Ginjal também com um projeto também bloqueado há não sei quantos anos, porque uma parte é privada, outra parte é do Porto de Lisboa, portanto outra parte é do município. É assim, o Estado em si tem que olhar para este problema de choque de competências, porque isto está a bloquear muito do desenvolvimento dos territórios. Pronto. Em relação ao bairro da Penajóia, é óbvio que numa situação ideal seria pegar naquelas pessoas, realojá-las Só que o bairro da Penajóia tem que ter uma intervenção urgente, pelo qual se passa. Pronto, nós estivemos a falar com pessoas das redondezas, que têm pessoas que até moram lá, e é assim, o bairro da Penajóia está-se a passar um autêntico esquema ilícito que faz com que quase que diariamente nasça uma nova habitação. Portanto, como é que se vai realojar 1000 daqui a 2 anos, se daqui a 2 anos já estão lá 2000? Portanto, como é que se gera esta programação, não é? Portanto, tem que haver uma abordagem muito séria, talvez até envolvendo polícia judiciária, autoridades, para desmantelar o negócio que está a fomentar aquele bairro. Sendo que, inclusive, há muitas casas que estão a ser construídas para alugar. Portanto, há alugueres de casas, porque assim nós chamamos barracas, porque aquilo são casas de betão,
pronto. Uma coisa é derrubar uma barraca de lonas e de... Mas a autarquia não pode fazer nada neste momento. Mas lá está, mas por outro lado, se o problema se passa na minha casa, mesmo que seja a responsabilidade do meu vizinho, eu tenho que atuar, pronto, eu tenho que atuar. E ali, a nossa proposta passa por, dado que tem que haver uma intervenção rápida, a Câmara trabalhar com o IRU na reabilitação da zona para, pelo menos enquanto não há uma situação definitiva de realojamento, porque não se pode pensar em realojar aquele bairro, tal como a Inês disse, não é? Quando há uma lista de espera tão grande de pessoas que já estão há muito tempo à espera de uma habitação digna. Essas têm que ser prioritárias para as habitações que se estão a construir. Aquilo é um problema à parte, mas que não pode esperar pelo problema do realojamento dos almadenses que já estão à espera. Portanto, tem que haver uma intervenção naquele espaço para, de alguma forma, tornar, em termos de infraestruturas, de ligações elétricas, para tornar digna, nem que seja aquele provisório que necessariamente se vai estender no tempo. A primeira coisa é assumir que aquelas pessoas nem tão cedo vão sair de lá. Pronto. Mas o problema tem que ser estancado. Entretanto, lá está, trabalhar com o IRU, desenvolver programas sociais, porque uma coisa que está a começar a acontecer é a delinquência desses jovens com os bairros vizinhos que andam à pedrada, porque ainda por cima são jovens de etnias diferentes, com conflitos, pronto, que acontecem, andam à pedrada, junto a casas de vizinhança e que põem a risco também a segurança da vizinhança. É um problema que está a começar, se não é já estancado, não é? Mas há possibilidade de fazer essa intervenção social? A minha questão é meios para fazer... Tem que ser criados. É assim, quando está à vista um problema muito maior... Mesmo Deus quer dizer aqui qualquer coisa a propósito disso. Assim, eu percebo e respeito todas as opiniões dos meus colegas, mas é óbvio que a Câmara, desde a primeira hora, tem estado a olhar e a tratar, e eu acho que não há semana em que a gente não esteja em contacto com o IRU, portanto, só mesmo porque estamos em campanha é que acham que a Câmara Municipal não está em contacto permanente com o IRU. Portanto, eu nem vou comentar o Mas que estar disse. em contacto significa não, estar em contacto, a trabalhar para com resolver a questão? propostas, a aguardar, quer dizer, nós estamos há 2 anos... A aguardar? Não, a aguardar, mas insistentemente, eu devo dizer, já fizemos queixas ao Ministério Público, já fizemos todo o tipo, que nem vale a pena estar a relembrar aqui, todo o tipo de iniciativas. Portanto, eu nem vou comentar o que disse o candidato do Chega, porque é pura ignorância, portanto, nem vale a pena. Agora, o que disse aqui a Marina é, de facto, muito sério. Para além da questão da falta de habitação, para além da questão, naturalmente, das pessoas que lá estão, as pessoas que lá residem são duplamente vítimas. O que ali está é um negócio escandaloso, onde as pessoas estão a comprar casas, o que significa que se estão a endividar por preços vergonhosos, ou então estão a alugar quartos quase a 300 euros o quarto. Já para não falar que está... quarto que não é, um quarto, não é? Sim, aquilo, é verdade, é um aquilo não é uma barraca. barraca de lona, aquilo são construções em tijolo, não é madeira, é em tijolo. Nós já perguntámos, já dissemos ao IRU se eles querem que a gente ponha pontos de água para dar dignidade àquelas pessoas. Já perguntámos ao IRU, já propusemos se querem qualquer tipo de instalação de iluminação. E a resposta sempre foi zero. Todos nós sabemos, e foi a primeira coisa quando eu me apresentei à Almada, dizer tudo que se passa no nosso território é também responsabilidade nossa. Agora, quando temos na frente um Estado, e é verdade, começou com o Partido Socialista e continuas, que não toma decisões e que até nos impede de agir, que até nos impediu de agir no início, há um momento em que temos que dizer há uma emergência social, há uma emergência de segurança, há uma emergência de salubridade e de saúde pública. E quer dizer, a Câmara, por muita vontade e por muita disponibilidade que tenha, não vai assumir integralmente aquela responsabilidade. Já percebemos, porque começou precisamente por dizer isso. Vamos avançar. Este périplo pelas freguesias está a ser difícil, não é? Estamos a ficar sem tempo. Mas há um tema que é comum a todas elas, ou a uma grande parte, que é dos transportes públicos, e já falamos aqui do metro de superfície.
há algumas reclamações por parte da população relativamente a atrasos, a falta de carreiras específicas para zonas que se sentem mais afastadas do centro. Vou passar aqui, agora vou dar aqui a palavra ao Hélder Sousa Silva. O que é que o PSD, como é que vê esta questão dos transportes no Concelho de Almada e que propostas tem para melhorar a mobilidade entre todas as pessoas? Muito bem. Nós temos, primeiro, uma visão completamente diferente daquilo que é a visão dos meus colegas e, eventualmente, que vai no seguinte sentido. Nós temos que aumentar consideravelmente a fixação de empresas e a criação de emprego em Almada para que o movimento pendular diário entre Lisboa e Almada e Lisboa, seja diminuído. E essa é a primeira questão. Onde é que vê essa possibilidade dentro do Concelho de Almada? Nós temos muitos espaços, desde Sobreda, desde Charneca, desde a própria Almada, nós temos muitos espaços para fixar e promover, através da Câmara, com redução considerável de impostos municipais, a fixação de empresas. Nós estamos em Oeiras é um belíssimo exemplo, o Tagus Parque, o Oeiras Parque, enfim, tem muitos parques empresariais e isso faz com que aquilo que nós temos tendência a pedir sempre, que é mais meios de transporte, se reduza consideravelmente. Mas precisamos de tempo para que tal aconteça. E, nesse sentido, aquilo que nós consideramos é que, desde a Carris metropolitana, que tem que aumentar o número de autocarros em horários de ponta. Foi um grande projeto, mas que ainda está por afinar. Segundo, desde a questão da Fertagos, que tem também que encontrar mais composições para aumentar a frequência dos comboios entre a margem sul e a margem norte. Os barcos, então, da Soflusa Transtejo, eu direi que é uma verdadeira vergonha aquilo que se passa e a Câmara de Almada tem que ser chamada, deve ser envolvida em proximidade com a Fertagos, com a Soflusa, para que o serviço em termos de barcos no Tejo seja melhorado. E por último, e não menos importante, naturalmente, que nós apoiamos também a criação do túnel. Portanto, o túnel para nós é algo prioritário e a questão da terceira ponte. Mas tudo isto leva uma década a construir e, por isso, a questão do aumento do número de meios, conjugado com a fixação de emprego em Almada, que deve acontecer de forma simultânea, são dois grandes vetores que vão ajudar consideravelmente a resolver o problema da mobilidade. Não falei da questão do metro sul do Tejo, deixei para o fim, tem a ver com o bom serviço que o metro tem prestado, o alargamento do metro, que nós defendemos que aconteça até à Costa da Caparica, mas que temos sérias dúvidas relativamente ao traçado que foi inicialmente desenhado, particularmente o que passa na Trafaria. Nós consideramos que o traçado deve ser revisitado por forma a que o impacto em termos urbanos, quer na Trafaria, quer em Santo António, seja consideravelmente reduzido. Inês Medeiros da Almeida, aproveitamos já aqui esta deixa. Almeida, pronto, mas é um nome bonito que eu também tenho. É lindo. Aproveitamos já aqui a deixa do metro de superfície para falarmos sobre o traçado. Bom, vamos lá ver. A mobilidade, e isso foi a grande revolucionária metropolitana, tem que ser pensada a nível regional e tem que se criar em redes coerentes. A importância do alargamento do metro até à costa e ele ir até à Trafaria é justamente por uma questão que já foi aqui abordada e que já estamos a trabalhar, nomeadamente com o Oeiras, que é valorizar aquele terminal fluvial da Trafaria e criarmos, de facto, e a Câmara tem estado envolvida com a Transtejo e já reunimos com a Transtejo, que rapidamente se possa criar uma nova travessia que não vá para Belém, que não é nenhum tipo de interface, mas que venha justamente aqui para Algés, para aliviar imediatamente
e que todo o afluxo, seja a Cacilhas, seja sobretudo na Ponte Quando fala de sobre uma o nova Tejo, travessia, está a sugerir? Algés-Trafaria. Já reunimos eu, o Presidente Isaltino e a Transtejo e já estamos a desenhar essa travessia e o Presidente Isaltino até já diz que já lançou os desenhos para fazer o terminal deste lado. Por várias razões. Porque o metro chegando à Trafaria e se houver o túnel também pode depois atravessar pelo túnel, nós defendemos há muito tempo o túnel, mas com transporte público, ou então o novo metro que está a ser criado em Algés, o Lior, poder ele também atravessar. Como disse o Hélder, e bem, isto vai demorar 10 anos, o fundamental agora é aumentar e melhorar o nosso transporte público fluvial. E por isso é que é tão importante o metro, quando chega à costa, não ser apenas para quem vai à praia, ser de facto um transporte público que faz a ligação à Trafaria e que valoriza o terminal fluvial e aí sim exigirmos de facto mais carreiras, melhores navios e mais frequência. Se é um projeto que tem tem muito caminho para fazer ainda? Não, esse é um projeto que está em curso, que está a andar. Até ficar concretizado vai levar alguns anos ainda, como acabou de dizer. Não, posso Falei dizer que 10 anos. Não, 10 anos é o túnel. 10 anos é o túnel. Justamente este é um projeto que nós queremos que avance muito mais rapidamente. Para criar uma travessia Algés-Trafaria ou Trafaria-Algés não é algo que demora 10 anos. Não é algo, e já que ainda por cima vêm novos navios e novas possibilidades, é fundamental que esta travessia possa ser feita rapidamente. E o metro faz parte desta questão, estamos a chegar ao fim desta e política precisamos de ouvir integrada. ainda os restantes candidatos. Eu vou pedir que sejam breves e objetivos. Sérgio Lourenço Alves, esta questão da mobilidade é pertinente? Eu acho que sim, sobretudo, como estamos aqui, mais do que o crescimento da carris metropolitana é ouvir os almadenses. As necessidades de mais paragens aqui, ali. Primeiro temos que sentir a população neste sentido para saber como é que a mobilidade e como é que os transportes públicos são efetivamente públicos. Acho que esta é a primeira... O Bloco de Esquerda e o LIVRE já fizeram essa... Estamos a fazer esse levantamento. Exatamente. Aliás, estamos a criar uma aplicação problema-solução, onde as pessoas detectam problemas de mobilidade. Olha, uma coisa muito... que todas as paragens, acessos do metro sejam inclusivos para pessoas com cadeiras de roda, etc. Estamos a fazer esse levantamento para melhorar já a rede de transportes que temos. Claramente, este reforço do Porto da Trafaria, com esta ponte para Algés, com o metro a escalar, nesta intermodalidade que tem que ser muito mais reforçada no nosso concelho, ou seja, tanto o fluvial como o metro, como a carris metropolitana, que trabalhem em conjunto e que seja inclusiva para todos, porque a que temos agora não é inclusiva para todos. E para isso, para que os transportes funcionem para o público e para todos, nós temos que primeiro ouvir os almadenses e perceber as reais necessidades desses transportes. Luís Palma. Nós no Concelho de Almada temos vários modos de transporte e várias ligações entre os diversos concelhos daquela margem, da margem sul e também com a margem norte, para onde se deslocam muitos dos nossos residentes. E, portanto, isto tem que ser um trabalho feito muito em conjunto com as populações, ouvirmos muito as comissões do utentes, é esse o trabalho que devemos fazer e devemos, de facto, realçar a importância da carris metropolitana por aquilo que uniu os 18 municípios da área metropolitana de Lisboa e, de facto, por essa experiência positiva, pelo alargamento do passe que permite que não haja custos adicionais e, portanto, permite que se possam usar todos os modos de transporte. Eu acho que temos que caminhar gradualmente para a gratuitidade do acesso ao transporte público, dos passos passarem a ser gratuitos, uma grande ligação e interligação entre estes transportes ao nível dos horários, o reforço das carreiras, melhorar aquilo que há a melhorar e que temos perfeitamente identificado
E obviamente que as grandes obras, como a extensão do metro à Costa de Caparica, que nós defendemos há muito tempo, mas a sua extensão à Trafaria deve ser pensada tendo em conta as características que aquele corredor entre a Costa e a Trafaria tem e, portanto, mitigar um conjunto de problemas que possam ali surgir com essa intervenção. Mas obviamente que a extensão deve lá chegar e há outros modos para o fazer, nomeadamente em rigor com um sistema de carril, podendo ser por outra via. Mas dizer que o transporte fluvial é fundamental e eu acho que quer o transporte fluvial, quer também o ferroviário, há necessidade da construção da estação em Valflores, como também temos que pôr esta nova frota a navegar no Tejo. E, aliás, nós temos alguma dificuldade em perceber como é que se vai fazer a ligação da Trafaria para Algés através de um navio, tendo em conta as características que o Rio Tejo tem naquele local e, portanto, já ouvindo os trabalhadores e os maquinistas da Transtejo já nos alertaram para essa questão, mas obviamente que, sendo possível, é sempre uma boa possibilidade. Agora, há outras ligações que se podem fazer entre margens e intramargens e também, naturalmente, defendemos que se comece a pensar na gestão de todos os transportes por uma empresa que seja dos vários municípios. Vou pedir à Marina Marcos... Para ser muito rápida. Muito rápida. Pronto. Portanto, é assim, a questão da mobilidade em Almada necessariamente terá que ser pensada em termos intermunicipais, portanto, com o município do Seixal, porque, por exemplo, o afunilamento para o acesso à ponte não são só carros almadenses, portanto, são carros que vêm também de outros municípios, nomeadamente do Seixal, portanto, terá que haver essa abordagem. Ao contrário do que o colega Hélder disse, nós também acreditamos que é necessário criar novas centralidades, atrair empresas e também atrair empresas, beneficiando do facto que nós temos um polo universitário muito forte em Almada, portanto, empresas de índole tecnológica. Nós temos ali fonte de talento que permite que efetivamente... Exato. Portanto, temos que saber vender esse território. Uma coisa, só para terminar, porque é muito importante, é assim, terá que haver um reforço dos comboios da Fertagos. É dramático. Ainda há uns dias atrás, houve um senhor que estava... Não vamos contar a história do senhor. Mas descompensou, abriram as portas, criou-se o pânico. Portanto, é tão grave quanto isso. Carlos Magro, propostas do Chega de uma forma breve para solucionar esta questão de dificuldade de mobilidade. Uma das primeiras será também a criação das empresas em Almada e atrair para lá e para as pessoas menos passar para cá. Também somos apologistas do aumento da passagem fluvial, somos, claro, a favor da criação do túnel e de mais transportes públicos e um corredor mesmo só para transportes públicos, principalmente na ponte sobre o Tejo. E queria aqui deixar mais um ponto. Inês, não sei eu que vivo na ignorância. Não tenho. Na ignorância tem estado este Executivo nos últimos 8 anos, que deixou a Almada uma Almada sem lei. É isso que eu quero deixar aqui. Bom, deixamos então... Não falamos da saúde, que não é falamos. Um dos temas principais para os almadenses. Afloramos a questão, mas a questão do Hospital Garcia da Horta, embora a Câmara possa fazer pressão, é uma questão claramente que nós, do Poder Central. Somos contra a construção do Hospital do Seixal, mas pelo empoderamento do Garcia da Horta, se não há médicos, é uma questão do Poder Central, embora a Câmara possa, obviamente, fazer alguma pressão. E terminamos aqui este debate sobre o Conselho de Almada, as propostas e as ideias dos vários candidatos às eleições autárquicas de 2025. Muito obrigada.